Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos somitos e do celoma intraembrionário. É importante salientar que essas estruturas estão presentes na terceira semana do desenvolvimento embrionário humano. A notocorda é elemento fundamental nesse processo, e ela pode se dividir em duas estruturas, o processo notocordal e a placa pré-cordal. Vamos começar falando sobre o processo notocordal. Ele acontece logo após o surgimento da linha primitiva e é onde as células migram da parte cordal para a parte cefálica. Nesse processo é formado um cordão e esse mesmo adquire um lúmen, uma camada de luz, podemos dizer assim, que é o chamado canal notocordal. O processo notocordal ele se alonga pela invaginação das células da fosseta primitiva e ele cresce cranialmente, do ectoderma até o endoderma, até alcançar a placa pré-cordal. Aqui a gente deu um zoom para vocês verem melhor como que acontece esse processo notocordal. E é importante salientar sobre a fosseta primitiva. A fosseta primitiva é um aprofundamento que se desenvolve e se estende para dentro do processo notocordal, formando o canal notocordal, juntamente com o lúmen. O processo notocordal se torna um tubo celular, que se estende cranialmente a partir do nó primitivo até a placa pré-cordal, que é justamente o cordão que se forma. A região proximal do canal notocordal persiste temporariamente como o canal neurocêntrico, formando uma comunicação transitória entre a cavidade amniótica e a vesícula umbilical. Quando o desenvolvimento da notocorda está completo, o canal neuroêntrico se fecha. Ainda sobre a placa pré-cordal, a gente pode salientar que é composto de células endodérmicas cilíndricas, que é a junção do ectoderma com a endoderma, e ela origina a membrana bucofaríngica, que posteriormente será a cavidade oral. A placa pré-cordal ela é dividida em duas estruturas importantes, o mesoderma pré-cordal e as células mesenquimais. Bom, o mesoderma pré-cordal é uma população mesenquimal, com origem na crista neural. Ele está localizado rostralmente à notocorda. E as células mesenquimais, elas são originadas na linha primitiva, possuem destinos mesodérmicos e migram cranialmente em cada lado do processo notocordal e ao redor da placa pré-cordal, ou seja, ela está localizada tanto à direita como à esquerda e em todo o entorno da placa pré-cordal. É importante salientar que as células mesenquimais dão origem ao coração primitivo. Falando sobre a notocorda, ela é importante porque define o eixo longitudinal primordial do embrião, que no caso é a coluna. Ela garante rigidez ao embrião, dando sustentação, fornece sinais que são necessários para o desenvolvimento das estruturas musculoesqueléticas axiais e do sistema nervoso central, e contribui para a formação dos discos intervertebrados localizados entre corpos vertebrados adjacentes. Agora da divisão do mesoderma, durante a formação da notocorda e do tubo neural, células do mesoderma migram lateralmente ao eixo da notocorda e definem 3 regiões do embrião, ou seja, o mesoderma é dividido em 3 regiões. A primeira é a região intermediária, que é um par cilíndrico lateral ao primeiro. Cada coluna de célula é contínua lateralmente com o mesoderma intermediário, que gradualmente se estreita em uma camada de mesoderma lateral. O segundo é o mesoderma lateral, que é uma camada plana que preenche o embrião restante. Ele é contínuo com o mesoderma extraembrionário, que reveste a vesícula umbilical e o ânion. E o terceiro e o mais importante é o mesoderma paraxial, que é um par de condensações cilíndricas laterais justas à notocorda, próximas a um nó primitivo, aparecendo como uma coluna espessa e longitudinal das células. É importante salientar que o mesoderma paraxial ele se desenvolve ao longo do eixo do embrião, formando somitos.
Essa região, ela resulta nos futuros músculos faciais, nas vértebras, nos músculos esqueléticos e na camada da derme da pele. Ainda sobre a formação dos somitos, é importante salientar que eles atuam na formação da musculatura axial. Eles são estruturas segmentadas, derivadas do mesoderma paraxial, como eu falei anteriormente. Depois da formação dos somitos, as células da parte ventromedial do somito passarão por uma transformação no epitélio mesenquimal e formarão o esclerótomo. O restante do somito permanece epitelial e formará o dermomiótomo. Falando agora sobre o esclerótomo, ele origina as vértebras e costelas, e o dermomiótomo contém as futuras células miogênicas e dérmicas. Ainda sobre os somitos, eles controlam as vias das células da crista neural e da migração dos axônios motores. Por isso, eles são responsáveis pela segmentação do sistema nervoso periférico. A língua se origina dos somitos, enquanto outros músculos craniofaciais se originam do mesoderma paraxial, não segmentado, e do mesoderma da placa pré-cordal. No embrião, tanto os músculos estriados do tronco quanto os membros têm origem no mesoderma paraxial, segmentado, que é os somitos. Embora eles sejam formados de maneiras distintas, isso porque os músculos esqueléticos do tronco são derivados dos mioblastos do mesoderma das regiões do miótomo dos somitos, e já os músculos dos membros desenvolvem-se a partir de células precursoras que migram para o broto dos membros a partir da parte ventral dos dermomiócitos dos somitos. É importante a gente salientar que os somitos passam por um processo de diferenciação. Eles se diferenciam tanto por suas estruturas e, por conta disso, eles assumem diferentes funções no embrião. Depois dos somitos se formarem, as células da parte ventromedial do somito irão passar por uma transformação no epitélio mesenquimal e vão formar o esclerótomo. E o restante do somito permanece epitelial e forma o dermomiótomo, que por sua vez, posteriormente, irá originar duas porções laterais, que é o miótomo, e na porção central, o dermátomo. O esclerótomo ele originará as vértebras e as costelas, enquanto isso, o miótomo originará os músculos e o dermátomo origina a pele. Aqui a gente deixou a nossa bibliografia para vocês. E é isso. Muito obrigada pela atenção.